o meu nome é Ana Sabino e sou professora e co-diretora do mestrado em Psicologia Social e das Organizações do ISPA, e este é o podcast do ISPA Nós Percebemos. No episódio de hoje vamos falar sobre um aspecto crítico em contexto organizacional. Vamos falar particularmente da última fase do ciclo de vida do colaborador nas organizações, e com isto estou-me a referir nos processos de saída e em particular de saída involuntária, mais conhecidos como despedimentos. Vamos falar sobre despedimentos e vamos falar também sobre serviços de outplacement e de que forma é que eles podem mitigar os efeitos do despedimento, esta fase tão crítica para todos os intervenientes que passam, direto ou indiretamente, por este processo. Para me ajudarem nesta conversa, trouxe comigo dois convidados que passo desde já a apresentar e a quem agradeço muito terem aceito este convite. Começo à minha direita com a Isabel Diogo. A Isabel Diogo é Senior Consultant and Business Development na LHH DBM Portugal e tem vasta experiência a ajudar as organizações e as empresas a planearem estes processos e depois a fazerem o acompanhamento das pessoas que foram despedidas através dos serviços de outplacement. E à minha esquerda tenho o Tiago Magalhães, que é advogado sénior e membro da equipa de coordenação ESG e sustentabilidade da CMS Portugal. O Tiago tem também vasta experiência no apoio às empresas nestes processos, mas numa vertente diferente, numa vertente jurídica. Tiago e Isabel, muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, é mesmo um gosto ter-vos aqui neste podcast Nós Percebemos. E o primeiro pedido que vos faço para clarificar aqui os nossos ouvintes é que nos expliquem exatamente qual é que é a vossa intervenção neste processo. Eventualmente começo aqui pelo Tiago, porque acredito eu que contactas com as empresas numa fase prévia de planeamento do processo, mas passo-te a palavra e gostava então que nos explicasses exatamente qual é que é a tua intervenção. Bem, antes de mais agradecer o convite, porque de facto acho que fazia falta também falar sobre este tema, não só numa perspectiva legal, mas aqui também no âmbito daqueles que são os vossos estudos do ISPA. A intervenção que nós temos enquanto advogados acaba muito por ser, por um lado, digamos, o acompanhamento jurídico e o compliance legal. Ou seja, garantir que qualquer despedimento, e aqui no caso, digamos, involuntário, que ocorre de acordo com as normas do Código de Trabalho. Depois, eventualmente, também é preciso analisar se existem instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou não, que podem prever situações à partida mais benéficas para os trabalhadores, mas, portanto, acaba por ser o desenho, eu diria, o mapeamento de todo o processo, desde qual é que é o tipo de despedimento que vai ser aplicável, porque nós no nosso ordenamento temos desde a extinção do posto de trabalho ao despedimento coletivo, dependendo do número de trabalhadores que estão abrangidos. Depois existe também o despedimento por inadaptação, mas eu confesso que eu nunca fiz nenhum e não conheço ninguém que alguma vez tenha feito, mas acredito que eventualmente possa existir. Possa existir, mas aquilo é tão formal e tão complexo que acaba por ser obsoleto, digamos. E uma vez feita essa análise de qual é que é o tipo de processo, então ver e estudar de facto quais é que são os critérios para a seleção dos trabalhadores, porque lá está, quando é um despedimento objetivo, eu não estou a despedir alguém por o seu mau desempenho ou por ter violado alguma norma do Código de Trabalho ou alguma norma interna, porque isso tem outros mecanismos. Mas estou a despedir por, digamos, redução de clientela, por redução de números, por uma reorganização interna que me obriga a qualquer coisa e a redução do quadro pessoal. E, portanto, ajudamos, no fundo, a perceber quais é que podem ser, de facto, os critérios de seleção, quais é que são os fundamentos para utilizar nesse processo e depois a construir o próprio do processo legal, que lá está, como em tudo, que deve ser bem feito, deve ser formal, não processo naturalmente, mas deve ser formal, deve ser fundamentado e deve ser sempre o mais possível objetivo. Que é para, no fundo, a pessoa que está a ser selecionada não entender aquele despedimento como sendo subjetivo, que é aquilo que não é. Exatamente. Depois, qual é que acaba também por ser a nossa intervenção, para além da elaboração da documentação, não é? Nós, digamos, privilegiamos muito o contacto, e eu acho que aqui entra um bocadinho, de facto, o trabalho também da DBM, que é o contacto com o trabalhador em si. Ou seja, nós não fazemos só o trabalho, digamos, administrativo ou de back-office. Não é? Nós depois acabamos também por dar a cara junto com o cliente,
pelo menos acaba por ser essa a nossa metodologia. Por isso vocês estão presentes no momento do despedimento. Nós estamos presentes no momento do despedimento, ou por outra, no momento da comunicação inicial, digamos, e depois durante a fase da negociação, e depois também, digamos, na parte da formalização e da comunicação. Depois é óbvio que dependendo do número de trabalhadores abrangidos ou não... Os processos vão... Pronto. Podemos ter uma intervenção um bocadinho mais ou menos interventiva, passando aqui a redundância da palavra. E depois acaba por haver aqui uma, digamos, eu diria quase uma sinergia com a equipa, porque até muitas vezes trabalhamos de facto em conjunto, em que de facto fazem um bocadinho mais o apoio, e não vou estar agora a dizer o que é que a Isabel faz, mas acabamos depois por até dar algum feedback, muitas vezes, de como é que o processo do ponto de vista jurídico está a correr ou não, que é para depois vocês ajudarem. Sim. Exatamente. Por isso é quase uma relação tripartida entre aqui um apoio mais jurídico, a empresa e vocês, não é, Isabel? Sim. Antes de mais, muito obrigada. É sempre um grande gosto voltar à minha escola. Pois nós recebemos a informação deste plano que é feito e da identificação das pessoas que vão estar abrangidas no processo, também sobre as questões legais e qual é o quadro legal em que vai acontecer o processo de despedimento, e temos uma intervenção muito importante também antes das comunicações na formação dos comunicadores. Nós sabemos que, já agora, a DBM está em Portugal há 32 anos, nós já trabalhámos juntos e já passámos por muitos processos destes, e sabemos que é determinante para as pessoas a forma como esta notícia é comunicada. E por isso, muitas vezes, começamos antes na formação dos comunicadores, no sentido de é uma comunicação objetiva, curta, há palavras que devem ser ditas e há palavras que não devem de todo ser ditas. Dá-me um exemplo. O que é que uma palavra proibida e uma palavra que eventualmente pode... Eu não quero dizer ajudar no processo, mas que pode de alguma forma desbloquear. Começa logo quando a pessoa entra, não é suposto dar os bons dias. Não é um bom dia. Este é um pequeno, grande detalhe, por exemplo, não é? Eu devo dizer que eu tive esta formação quando eu comecei. Há 15 anos. Pois. Nós fazemos esta formação. Mas com estes, digamos... Com estes pormenores, não é? Que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Também outra coisa importante é o dia em que são feitas as comunicações e, portanto, nós também trabalhamos com a empresa no planeamento do processo deste ponto de vista. Se quiseres também um exemplo... não é bom fazer uma comunicação destas, por exemplo, numa sexta-feira. Porquê? Porque a pessoa no dia a seguir ou naquele próprio dia pode não estar preparada para falar com outras pessoas sobre isto ou com as pessoas mais próximas, precisa de processar, precisa também, não só a este nível pessoal, mas também precisa muitas vezes de ir também aconselhar-se junto de um advogado, mostrar o acordo que foi apresentado, e um sábado e domingo é uma espera. São 2 dias é uma de espera, não é? Sim. São dias perdidos. São. E em termos emocionais é mais difícil gerir uma situação destas com 2 dias livres em que se está em casa, se está com a família, se está com os amigos, do que se no dia a seguir eu volto, ou se não volto para a empresa, porque na maioria dos casos é feita a comunicação e a pessoa está dispensada de voltar, mas eu tenho o dia seguinte livre e é um dia para da semana. Pode respirar, assimilar e falar com pessoas que possam ajudar na reflexão, não é? Porque acabam por ser dias de reflexão. Claro.
Depois, já com as pessoas, nós não estamos no momento da comunicação, há 2 cenários possíveis. Nós podemos estar na empresa no dia da comunicação e quando a empresa apresenta o acordo, diz, e agora, para além de todas as condições que oferecem, oferecemos também um programa de outplacement e para explicar o que é, temos a empresa connosco e, portanto, agora de seguida pode dirigir-se à sala tal e aí temos logo a reunião com a pessoa. Adiante já que não é o melhor cenário, não é o cenário ideal, porque as pessoas não nos ouvem. Não nos ouvem. Aliás, a partir do momento em que nós dizemos qual é que é efetivamente o propósito da reunião, bloqueou. A pessoa bloqueia, aquilo parece quase o olho não fica fechado, mas quase parece que entra ali tipo um story e desligou. Sim, pois. E vocês percebem perfeitamente. Dá para perceber. Aliás, por isso é que, como a Isabel estava a dizer, são reuniões que não é suposto serem muito longas porque a pessoa não está... É quase tipo desenho animado, que é depois está a ouvir alguém e só está a mexer a boca, não está a ouvir som sequer. Pois, pegando nesta questão e também na formação de comunicadores, nós falamos nisso. As pessoas são pessoas, reagem de formas totalmente distintas. Há pessoas que ficam completamente caladas do princípio ao fim, saem caladas, não dizem uma palavra. Pessoas começam a chorar. Há pessoas que ficam muito zangadas. Pois, eu ia dizer isso. E é muito agressivas, eventualmente, não? Sim. Também, e é preciso também os comunicadores estarem preparados para isso. A conversa connosco, aquilo que as pessoas retêm é: nós estamos cá para os ajudar depois do processo estar terminado. Nós estamos cá, nós somos uma parte, vamos dizer, boa do processo. Nós não estamos na decisão. Nós estamos ali para ajudar e para ajudar dali para a frente. Explicamos um bocadinho o que é que fazemos, mas na verdade sabemos, porque depois voltamos a estar com as pessoas que não retiveram praticamente nada daquilo que vamos fazer a seguir. Mas sabem que estamos ali, que vamos estar para ajudá-los no caminho seguinte e assim que entrarem neste processo de transição. Dizer que esta reunião, pode ser então logo no momento ou então combinada 1 ou 2 dias depois no nosso escritório, que funciona melhor. Já passou algum tempo, não estão naquele imediato, não é? E também é importante irem conhecer o nosso espaço. E conhecerem-nos já com aquele objetivo de saber então o que é que vocês fazem e o que é que vão ajudar. Sim, até porque há muitas pessoas que não sabem o que é o outplacement. Há muitas pessoas. E eventualmente no acordo é-lhes dado um pacote de outplacement de X sessões ou tempo, depois podes-nos explicar como é que funcionam, e as pessoas não fazem ideia para aquilo que serve, não é? E só eventualmente quando estão convosco é que começam a perceber o impacto ou a ajuda que realmente estes serviços podem lhes trazer, certo? Sim. É muito importante esta conversa acontecer connosco no período de reflexão, depois da comunicação e até à decisão da aceitação ou não do acordo, porque a conversa connosco é facilitadora da decisão. Porque nós vocês não falam com eles sobre a decisão que eles têm de tomar em relação ao acordo? Não, nós não influenciamos. Exato, então nunca. Porquê é que dizes que é facilitadora? Porque, por um lado, nós temos a experiência connosco e transmitimos logo a nossa experiência e o facto de a empresa de certeza que está a fazer as coisas corretamente. Isto é muito importante. Vão aconselhar-se, vão falar com o advogado, mas questões de detalhes e às vezes até de negociação, porque pode acontecer. Claro. Agora, nós garantimos que o processo está a ser bem feito e que oferecer um programa de outplacement neste contexto é tratar bem neste momento de saída. Sim. E também o facto de saberem que quando tomarem a decisão, e se tomarem a decisão de sair e de aceitar o acordo, nos vão ter para os ajudar numa fase que é
tão difícil nas vidas destas pessoas, não é? Pegando aqui nesta questão que é o outplacement, lá está, de um ponto de vista legal ele não é obrigatório. Exatamente. Seja, do ponto de vista legal eu só tenho que pagar uma compensação legal, que é, digamos, indexada à retribuição base de oportunidades e o período de tempo que teve na empresa, mas depois de facto há empresas, também não vou dizer que é a totalidade, mas eu acho que hoje em dia já começam a olhar para a questão do outplacement também com outros olhos, digamos, porque de facto é daqueles benefícios que acaba por, lá está, de ser aqui às vezes um desbloqueador de decisão, porque uma pessoa que está nesta situação, que se vê confrontada com esta situação, tem acesso ao subsídio de desemprego, mas todos nós sabemos que nem a Segurança Social nem o IFP arranjam emprego para ninguém e muito menos fazem um acompanhamento que o outplacement acaba por proporcionar. E portanto, a mensagem também que às vezes os trabalhadores tentam negociar, eu quero mais dinheiro e quero mais isto e quero mais aquilo e não sei o quê, e acabam por não dar inicialmente, porque depois lá percebem a vantagem que é de aceitar o outplacement, mas acabam por não perceber que o outplacement em si também tem um valor, que não é ele monetário, mas que acaba por, no fundo, quase ser uma porta. Nós costumamos dizer sempre, e acho que é verdade, que vocês não garantem o acesso nem a criação do novo emprego, mas são muito facilitadores dessa nova oportunidade. Sim. E eu acho que é aqui, pelo menos da experiência que eu tenho, que é uma pessoa quando é confrontada, quando lhe dizem, olha, o teu contrato vai cessar, quer tu queiras, quer não, porque há motivos objetivos, é óbvio que não se diz com esta frontalidade, mas trocando aqui por miúdos, o que acaba por acontecer é que a pessoa fica sem chão. Sim. E o outplacement acaba por ser um degrau onde a pessoa se pode apoiar e, digamos, dar novamente o pontapé de saída, que é muitas vezes aquilo que eu acho que custa, mas lá estamos, a minha não é psicologia. Mas eu depois quero entrar um bocadinho por essa sim, área. Eu tenho aqui uma questão sim. preparada para ti, Isabel, mas gostava de abordar aqui um bocadinho mais a questão da negociação que falavas. Este processo, desde o momento em que a pessoa é despedida, lhe é apresentado um acordo, ambos falam na questão da pessoa ter de tomar uma decisão. Não é? Que é aceita ou não aceita. Vamos lá ver. Nós começámos por dizer que é um despedimento involuntário e efetivamente é porque no âmbito, digamos, da decisão da empresa, a decisão está tomada. Sim. Ou seja, quer dizer, honestamente, mas calhar depois vamos falar disso, que depois há ali os casos de exceção que no fundo a empresa quase que identifica como sendo um caso, entre aspas, social, sei lá, está doente, é o único membro do agregado familiar que tem algum tipo de rendimento, porque tem um histórico difícil, o que seja, ou às vezes até tem algum tipo de, digamos, perturbação e, portanto, aquela tomada de decisão até pode ter outros efeitos. Eu já tive em processos em que tive que ligar depois para a empresa a dizer, olha, acabei de ter uma reunião, não sei se a pessoa vai chegar bem a casa ou não, portanto, acho melhor alguém ficar de alerta para perceber se efetivamente não acontece aquilo que não queremos que aconteça. Pronto. E portanto, no fundo, não é que do ponto de vista legal isso seja exigido, mas há empresas que acabam por ter esse cuidado, digamos, de excluir por critérios objetivos e não discriminatórios, naturalmente. Portanto, é um processo que é ele involuntário, mas a verdade é que cada vez mais as empresas pretendem, digamos, também olhar para a parte do ponto de vista social e, portanto, naturalmente que existem casos, lá está, em que são identificados como casos sociais, seja porque tem uma doença, seja porque é o único agregado, o único membro do agregado familiar que tem algum tipo de rendimento e, portanto, a empresa objetivamente e de uma forma não discriminatória acaba por excluir, porque todas as pessoas estão naquelas condições. Mas o que é certo é que neste tipo de processo a decisão está tomada e, portanto, para ajudar de alguma forma também a aligeirar o processo, acaba por, se tinha direito a 1.000 em termos de indemnização, vai propor 2.000, não tinha direito a outplacement, mas vai pôr o outplacement em cima da mesa, não tinha direito a seguro de saúde, mas vai manter o seguro de saúde por mais um ano ou por mais não sei quantos meses e, portanto, é nesta medida que falamos também em negociação e que acaba também aqui a DBM por ter um papel importante no desbloqueador da decisão, ou não, porque às vezes tentar para um lado, às vezes já estão muito, muito bem decididos também. Claro. Mas no fundo a explicar quais é que também são as condições e o que é que o outplacement proporciona para ajudar então na tomada da decisão.
E normalmente são vocês que fazem e que acompanham este processo negocial. Sim. Falam diretamente com as pessoas ou são sempre... Não. A nossa metodologia, lá está, não vou dizer que é prática, chapa 3, claro. mas a nossa metodologia do escritório, ou da nossa equipa, melhor dizendo, é que, portanto, são estas, digamos, reuniões de one-to-one, em que na primeira reunião até pode estar alguém, e idealmente até às vezes é conveniente que esteja alguém da empresa também, para não ser só um elemento externo, em que faz, digamos, uma introdução não é dos critérios, mas dos fundamentos que levam à decisão da empresa de tomar aquela decisão. E depois então entramos nós para explicar um bocadinho como é que é o processo, como é que não é o processo, que aquela pessoa foi selecionada, muitas vezes explicar o porquê que foi selecionado, ou seja, o critério, que era o mais oneroso, o mais antigo, ou porque a sua secção vai encerrar. Sim. E, portanto, aí são todos. E depois, nessa altura, também é apresentado, digamos, o pacote com todas as condições. Ele entrega uma pasta com toda a documentação para ele ou ela irem analisar. E, nesse momento, nós também trocamos contactos. Ou seja, o trabalhador, a partir daquele momento, fica com o nosso contacto direto para poder falar connosco, basicamente, quando quiser. E nós tivermos disponibilidade para o atender. Mas que acaba por ser total. E normalmente nós damos ali um espaço de uma semana para a pessoa também tomar a decisão. Porque também não interessa prolongar o processo por muito tempo, porque não é desejável nem para a empresa, por um lado, porque fica ali com a decisão pendente e tem timings legais também para fazer cumprir, e por outro, diria que também de um ponto de vista, pelo menos é a prática que me diz e os estudos, as formações, o que eu fui, que efetivamente o processo também não deve ser prolongado mais do que aquilo que é necessário. Claro. E portanto, passado uma semana, voltamos a ter uma reunião em que à partida já é para o trabalhador dizer que sim ou que não, sendo que durante esse período já teve tempo de esclarecer as questões, por um lado, com o seu, digamos, advogado ou advogada, ir à Segurança Social, ver se a carreira contributiva está toda bem, se efetivamente tudo aquilo que eu lhe disse na reunião, que ele ia ter direito ao subsídio de desemprego e por aquele período se confirma ou não. Exatamente. E portanto, chegamos àquele momento da formalização. E depois é assim, quando querem, muito bem, assina-se, mas também quando não querem, o processo segue a sua tramitação, digamos, normal, e a empresa emite a decisão final. Sim, não se volta atrás, por isso a decisão está tomada. E na verdade, vamos lá ver, aqui a questão de quando eu também falo em negociação e formalização, acaba por não ser propriamente um acordo. É um acordo na medida em que está a aceitar as condições e está a aceitar que o despedimento é lícito, mas a figura jurídica verdadeiramente pela qual está a terminar o contrato não é por um acordo, é por um despedimento coletivo ou por uma extinção do posto de trabalho. Pois. Portanto, aquela carga acaba por lá estar sempre. Se bem que eu também acho, pelo menos pela experiência, que hoje em dia já se olha de forma diferente para os despedimentos do que se olhava antigamente. Sim. Claramente. Eu quero voltar aí, mas eu quero fazer uma pergunta aqui ao Tiago, mas quero perceber o porquê de me dizerem isso. Tiago, quando uma pessoa é despedida, e se todo este processo de formalização do acordo, o contacto, tu dás o cartão e a pessoa fala e por isso tu passas a ser o interlocutor deste processo, tu não tens pessoas que te questionam o porquê de não ser alguém da própria empresa? Porquê é que não é alguém dos recursos humanos? Porquê é que não é o meu chefe a acompanhar-me nesta fase final? Porquê é que és tu, salvo seja, sim, não é? Porquê é que é alguém externo que está a prestar um serviço neste momento que é tão importante para mim, que é o último momento em que eu contacto com a minha antiga entidade empregadora. A percepção que eu tenho é que isso é de todo vantajoso e porque eu sou um elemento externo à empresa. Ou seja, acaba por haver ali tudo aquilo que me vão dizer, e depois é óbvio que há umas partes que são mais filtradas do que outras, mas tudo aquilo que me vão dizer acaba quase por ser em jeito de confessionário. Há trabalhadores que efetivamente desabafam ali tudo e depois até dizem, mas olha, não vai dizer nada disto que eu lhe disse agora. E pronto, efetivamente eu nem sequer sinto necessidade de dizer, porque na realidade aquilo era um desabafo que a pessoa precisava de dizer e que na verdade precisava dizer naquela altura, mas que não tinha, entre aspas, a coragem para dizer a alguém da empresa. Porque a verdade é que eu saio dali, saio do edifício e a pessoa, à partida, vem-me passado uma semana e depois se quiser volta-me a ver e depois ou não, encontramos ou não nos encontramos.
com a empresa diretamente, a pessoa não sabe qual é que vai ser o seu percurso, está ali a fechar uma porta, mas não sabe se depois da manhã não arranja emprego noutro sítio, da concorrência ou não da concorrência, ou se eventualmente tem parceria ou o que seja. E, portanto, muitas vezes acabam por não se sentir tão à vontade de dizer algumas coisas à empresa do que nos dizer a nós que somos externos e que, no fundo, não vou dizer que somos saco de boxe, porque não somos, mas em algumas situações já sabemos como tal. Exatamente. Eu aqui gostava de dizer uma coisa que é muito importante. Para as pessoas é importante que esteja presente alguém da empresa. E mesmo quando a equipa é recursos humanos e a empresa para tratar das questões legais e o escritório, acabam por dizer, mas o meu chefe não estava lá. E por isso nós sugerimos, lá está, naquela fase na inicial preparação, em que ainda é possível organizar, sugerimos que esteja. E mais do que isso, estando ou não estando, também preparamos aquilo que depois a chefia direta e os recursos humanos devem dizer, ou continuar a dizer, reforçar e esclarecer no pós-comunicação, porque as pessoas, lá está, o Tiago vai embora, volta daí uma semana. É importante poder partilhar, estou totalmente de acordo com o Tiago, poder partilhar com alguém que é externo, mas também é muito importante que as pessoas a quem as pessoas possam dirigir e tirar dúvidas estejam presentes. Isso também é muito importante, apesar de ser muito difícil. Sim, exatamente. Mas é importante. Sim, mas vou então reformular porque se calhar não me explicar bem, que é, na primeira reunião eu acho que faz todo sentido ter alguém da empresa. Lá está, que é a parte objetiva da coisa de a empresa tomar esta decisão. A questão a seguir é que muita gente, porque nós já fizemos também com, digamos, as primeiras e as segundas e as terceiras reuniões sempre com o elemento da empresa e inclusive com as FIAs. E o que acaba por muitas vezes acontecer é que o trabalhador acaba por pessoalizar que a decisão da empresa é do chefe. Foi o chefe que indicou, porque efetivamente às vezes é o que acontece, que é quem está lá em cima pergunta, olha, na tua área só vou precisar de 5 pessoas. Claro. E és tu que tens de tomar a decisão. E és tu que tomas a decisão. E, portanto, efetivamente foi o chefe que me escolheu. E às vezes há ali... acaba por ser demasiado pessoalizado. Que muitas vezes não é, porque efetivamente acaba por ser objetivo. E, portanto, essa parte dificulta. Agora, estou completamente de acordo de que, digamos, no back-office, que eles têm que também ser, digamos... não é instruídos, mas formados e estar preparados para porque poderem... a pergunta vai surgir. Claro. Porque eles perguntam-nos a nós porque é que fui eu, quem é que me escolheu. E se nós não dizemos, que muitas vezes não dizemos porque achamos que não temos que dizer, porque não é relevante em termos práticos para o processo, eles a seguir vão por trás e vão ter diretamente com o chefe e dizem, mas porque é que tu me escolheste? Porque é que não foi não sei quem? E o chefe, se não souber o que é que há de dizer... tem tudo para correr mal. Pois, exatamente. Exatamente. Porque, uma vez mais, é muito importante tudo aquilo que é comunicado e a forma como é comunicado nesta fase final. É muito importante para a forma como as pessoas depois também conseguem resolver e avançar para a fase de transição e para pensar já no futuro a curto prazo. Mas as empresas têm essa consciência e já começa a haver este exercício de procurarem ajuda, seja jurídica, seja de outplacement, para estarem o melhor preparados possíveis para este processo, para formarem todos os possíveis intervenientes do processo que, direto ou indiretamente, poderão vir a falar com a pessoa que foi despedida. Há bocado dizias da questão da massificação. Deixem-me dar-vos aqui agora uma perspectiva de quem está de fora, não é? E quando pensei aqui neste podcast e neste episódio, um dos motivos que me levou a pensar neste episódio foi o facto de eu olhar para currículos académicos na área da psicologia organizacional, na área da gestão de recursos humanos, olhar para manuais desta área e não haver uma linha sobre outplacement, sobre downsizing,
sobre o despedimento, não é? É falar com pessoas que estão nas organizações e eles dizerem-me só quando eu tive de despedir é que realmente percebi que o tinha de fazer. Não é? É fazer uma pesquisa. Agora, isto é altamente científico, mas é importante. Estamos numa universidade, não é? Ontem estava numa aula com os meus alunos a ensinar-lhes a fazer pesquisas nas bases de dados de artigos científicos e dei um exemplo de um trabalho que estou a desenvolver de mestrado exatamente sobre a questão da importância que o outplacement tem no processo de despedimento e na aceitação do acordo. O trabalho da minha aluna é sobre isso. Estava-lhes a demonstrar, com o exemplo deste trabalho, as pesquisas e percebemos que desde 2021 não saiu nenhum artigo sobre despedimentos e outplacement, nenhum artigo científico. E por isso, ninguém fala nisto. Na academia não se fala nisto. Vamos para as revistas da especialidade, vamos ver os artigos técnicos que saem e saem centenas de artigos sobre o ciclo de vida do trabalhador nas organizações, sobre a atração, sobre o recrutamento, a retenção, o desenvolvimento, tudo. Outplacement, pouquíssimo, quando há. Despedimentos, pouquíssimo, quando há. E por isso, o que é que vocês me têm a dizer sobre isto? Realmente está massificada esta necessidade de prepararmos as pessoas, seja numa perspectiva da academia, ainda numa fase de formação, seja quando já estão nas empresas, para tornarem estes processos mais eficazes e mitigarem os efeitos negativos que podem ter? Ou isto ainda é um tabu? E esta pergunta, isto é um tabu? É a pergunta que os meus alunos têm para vos colocar. Porque eles sabiam que eu ia filmar e disseram assim: a pergunta que eu quero que coloque, professora, é um tabu, porquê? Eu daria a resposta em duas perspectivas. Sim. Antes do tabu, já lá irei, aqui a questão é... o outplacement deve ser visto e estudado como uma ferramenta de gestão de recursos humanos. E não é ainda estudado, ou é muito pouco estudado desse ponto de vista. E por isso, os profissionais de recursos humanos que vêm de gestão de recursos humanos em termos de formação, de licenciatura, ou que vêm maioritariamente de psicologia social das organizações e muitas vezes de direito também, não tiveram o outplacement nunca. Eu estudei psicologia social das organizações aqui. Agora já tem. Agora já tem, eu garanto. Agora já tem, eu sei. Portanto, uma forma de mitigar é mesmo esta. É o outplacement e os processos de experimento. Vou falar no outplacement em particular, mas uma cadeira que seja sobre outplacement necessariamente tem que ter também a componente de reestruturação, apesar de também haver casos individuais e podemos falar sobre isso, mas também a componente legal, não é? E, portanto, eu penso que a melhor forma de mitigar é efetivamente começar por ser logo à partida estudado como uma ferramenta de gestão de recursos humanos, porque é isso que o outplacement efetivamente faz parte do ciclo do colaborador e o impacto que tem o colaborador ser bem tratado e com responsabilidade exatamente da mesma forma que foi tratado no início, no acolhimento e durante, é muitíssimo importante, não só, evidentemente, para as pessoas que saem e que precisam do nosso apoio, mas também para as empresas. Porque as pessoas, quando saem, e falando especificamente das pessoas que saem, vão falar sobre a empresa. Vão ter entrevistas, vão ter conversas sobre o seu percurso profissional e, por isso, vão falar sobre a empresa, vão falar sobre aquilo que fizeram, mas também depende da forma como foram tratados neste contexto e neste final, a forma como vão falar sobre a empresa. E a outra questão muito importante é para os que ficam, claramente,
porque sabem que, na eventualidade de lhes acontecer, num futuro próximo ou não, a empresa utiliza esta ferramenta de gestão de recursos humanos que é tão importante para as pessoas. E, portanto, agora, cada vez mais, como é que podemos mitigar? O outplacement é oferecido a todas as pessoas na empresa, a todos os níveis pois hierárquicos e funcionais. Essa é uma das questões que eu tinha para perguntar. Sim. Não é só topo. Não é só oferecido para funções de todo. Mas desde o início, nós há 32 anos, e há 31, e há 30 e daí para a frente, acompanhámos fechos de fábrica, por exemplo. Num fecho de fábrica nós acompanhamos desde as pessoas de limpeza da fábrica aos operacionais, todos os níveis. E, portanto, desde sempre que o outplacement é dirigido a todos os níveis funcionais. Ainda existe, da parte de alguns gestores de recursos humanos, essa intenção de oferecer ou a níveis mais altos ou a níveis mais baixos, é discutível, mas a verdade é que cada vez mais o outplacement é realmente considerado transversalmente. Sim. Até porque não há mercado para todas as profissões, quer dizer, para todas não, mas vai tem que existir, as pessoas têm que voltar a trabalhar. Isso talvez não, porque efetivamente há profissões que estão a cair em desuso e estão a ser substituídas por outras. Claro. É nesse sentido que mas nós também trabalhamos esse exercício, não é? É nesse sentido que eu estava a querer dizer. Claro, são casos muito desafiantes porque as pessoas podem dar continuidade à carreira e dar continuidade no sentido de continuarem a fazer e a assumir funções semelhantes às que tinham antes, mas também muitas pessoas aproveitam a oportunidade ou porque sempre quiseram fazer outras coisas e fazem uma reorientação de carreira, ou porque, lá está, as funções que tinham, as responsabilidades que tinham, ou pelo menos a forma como as assumiam e as competências de que precisavam também estão a mudar e por isso precisam de ter formação e precisam de reorientar. São grandes desafios. Sim. E tu, Tiago, o que é que nos tens a dizer sobre a questão do tabu? Eu diria que depende muito... não falei do tabu. Então mas respondes. É para ver se vamos em liga ou não. Então, indo ao tabu... não há dúvida que este momento deve continuar a ser tratado com a seriedade que efetivamente tem. Indo aqui à academia, há estudos que validam que os 3 principais motivos que levam as pessoas a situações depressivas, vamos dizer assim, porque tem vários níveis, não é? Claro. É, em primeiro lugar, em todos os estudos, sem dúvida, a morte de alguém próximo. E depois há outros 2 que nos estudos um está à frente e depois vai o variando. Outro está, que é o divórcio e a perda do emprego. Por isso, sim, é um momento muitíssimo importante na vida das pessoas, fraturante, porque é o fim de alguma coisa, isto é comum aos 3 contextos, é o fim de alguma coisa e isso leva não só a reações emocionais naturalmente e a contextos muito desafiantes neste período de transição, porque se perde parte da identidade. Quando conhecemos alguém, uma das primeiras coisas que nos perguntam é: e o que é que fazes? E, portanto, perde-se identidade, não é? Deste ponto de vista. E, portanto, e as pessoas que não estão a trabalhar, cada vez menos, mas eu tenho que ser honesta, é verdade que ainda muita gente olha para estas pessoas com algum...
não é preconceito, porque não é, mas não é uma situação, não é bom. Não é confortável, não se sentem confortáveis. E por isso eu não diria tabu, porque cada vez mais estas situações são comuns. Nós já vivemos em Portugal uma série de reestruturações e reorganizações nestes últimos anos muito grandes, e portanto o próprio mercado já vê com naturalidade alguém que está em transição. Não significa que a pessoa não sabe trabalhar ou que não é um bom profissional. Sim. Até porque alguém que sai daquela empresa porque já não se adequa ao contexto daquela função ou daquela empresa, não significa que não seja um excelente profissional. E que não se nós sabemos isso. A outra. Nós sabemos isso, sim. Excelentes profissionais. Não estava a correr bem, e agora estou mesmo a falar de desempenho. Não estava a correr bem, vamos assumir isso, acontece, mas não significa que não seja um bom profissional e que não seja fantástico para uma outra oportunidade. Isso acontece-nos todos os dias, é este o nosso trabalho e vivemos isso acontecer. E, portanto, ainda podemos falar em tabu cada vez menos, felizmente. Boa. Cada vez menos, sim. Então, Tiago, mantemos esta linha positiva. Eu cada vez menos. Dizer que sim, mas não, é um ninho, quase. E passo a explicar porque eu digo um ninho. Por um lado, eu acho que depende um bocadinho, do ponto de vista das empresas, depende muito da sua própria dimensão. Ou seja, é óbvio que se estivermos a falar de uma extinção de um posto de trabalho, que normalmente é 1 ou 2 trabalhadores, não há tabu nenhum, é o que acontece todos os dias, a toda a hora, em todas as empresas. E mesmo em termos reputacionais, não há nenhuma notícia nos jornais a dizer que a empresa A ou B do setor Y ou Y fez uma extinção do posto de trabalho. Claro. Ninguém quer saber disso. Mas já é diferente quando se diz que a empresa A ou B do setor X ou Y despediu 400 trabalhadores. Ou vai fechar e vai mandar para o desemprego 500, 600 trabalhadores. Mesmo que sejam 100 trabalhadores, eu acho que já cria moça em termos reputacionais e de imagem. E, portanto, eu diria que há aqui um certo tabu por lado das empresas de não quererem... Ou seja, têm a necessidade, efetivamente, de reestruturar, seja por que motivo for, tecnológico, ou de mercado, ou financeiro. Mas, efetivamente, não é uma coisa que gostem de andar a dizer que... vamos fazer um despedimento coletivo, não sei quantas pessoas, e, portanto, vai tudo para o desemprego. Não é? E, nessa medida, eu diria que, sim, é um tabu. Ninguém gosta de dizer isso e, portanto, é um non-issue, quase. Aliás, eu diria até que muitas empresas, para além de terem o apoio jurídico, terem o apoio do outplacement, também têm o apoio da comunicação para, efetivamente, fazerem comunicação interna e comunicação externa. Por um lado, comunicação externa, no sentido de não, digamos, aniquilarem a sua imagem perante terceiros e o público em geral, digamos, mas por outro também da comunicação interna de, para quem fica, há sempre aquela dúvida de sou o próximo e quando é que vai ser. E, portanto, há aqui. Por outro lado, do lado dos trabalhadores, acho que é um tabu para quem é de uma determinada geração, nomeadamente aquela geração que já não há muito de facto, mas que é um emprego para a vida, que é, eu entrei nesta empresa, o meu pai trabalhou nesta empresa, a minha mãe trabalhou nesta empresa, eu vou morrer nesta empresa. Eu tive pessoas a dizerem-me isto. A dizer, se o doutor acha que me está a despedir, não me vai despedir, porque eu basicamente sou filho desta empresa. Exato. E eu pensava, não é bem... Não é bem assim, mas efetivamente o que aconteceu na geração do seu pai hoje em dia já não acontece. E, portanto... a verdade é que eu acho que a geração mais jovem já não olha para o emprego como um emprego para a vida. Sim. O que facilita bastante, ao mesmo tempo, a percepção depois como também encaram quando lhes dizem que, olha, a tua secção vai fechar e, portanto, vais para o desemprego. E eu estou a crer que a maior parte deles o que pensa é eu vou receber uma compensação, vou receber um outplacement e daqui a um ano ou menos estou novamente no mercado de trabalho. Portanto, para mim são umas férias, é um ano sabático quase. Até porque depois de um ponto de vista legal também se consegue aqui vender, entre aspas, a coisa de que, nesse aspecto, o sistema está bem feito, que é
Enquanto a pessoa está no desemprego, é como se estivesse a trabalhar em termos de carreira contributiva, portanto não está a perder anos para a sua reforma, que muitas vezes é aquilo que é uma preocupação. Que é uma preocupação claro. para as pessoas, que é, já me ia ter que reformar aos 67, agora vou-me ter que reformar aos 70 porque estou a perder 3 anos de vida ativa. E aqui há uma equiparação, ou uma equivalência do subsídio de desemprego. Mas, portanto, respondendo objetivamente aos alunos, não aos meus, mas aos teus, eu diria que ainda há aqui um certo tabu e que não se gosta, da mesma maneira que as pessoas não gostam de falar da morte, não gostam de falar do desemprego. Do divórcio às vezes já tenho um bocadinho mais mixed feeling, se gostam ou não de falar, mas pronto. Mas em termos práticos eu acho que é isso, que é, não se fala, porque se a pessoa falar com naturalidade da morte, quando a morte chega, é óbvio que é uma dor imensa, não estou a dizer o contrário, claro. Mas acaba por ajudar talvez a ultrapassar ou pelo menos a mitigar um bocadinho da dor. E eu acho que se falar mais do desemprego, desculpem, não é do desemprego, do desligamento. Do desligamento, sim. Ou quer dizer, deste tipo de processos, não vou dizer que se tem que encarar com naturalidade. Naturalmente que não é com naturalidade, claro. Porque não é uma coisa natural. Mas acho que pode mitigar e ajudar. E acho também que também já há empresas que o fazem, que é de... Lá está, não são obrigatórias, mas que é de, no fundo, terem saúde ocupacional, portanto, incorporada nos seus serviços de medicina, por exemplo, o apoio de psicologia, o que ajuda também muito, naturalmente, depois, ninguém obriga ninguém a ir, mas os trabalhadores têm essa disponibilidade e têm essa predisposição de querer ir, de beneficiar desses serviços. Sim. E depois também acaba por apoiar também, de alguma forma, nestes processos de saída. Claro. Claro que sim. Estamos-nos a aproximar aqui do fim deste episódio. Já. Eu tenho aqui... Ainda há muito para dizer. Uma parte B. Eu acho que vamos ter de fazer uma parte B. Eu acho que vamos assumidamente aqui, pelo menos, sem vos dar a grande opção de me disserem que não, porque estamos a gravar, não é? Sim. Mas ainda há muito para falar, não é? E já fazendo aqui o repto para a continuação da nossa conversa, é importante percebermos aqui o impacto as implicações para os diferentes intervenientes. Percebemos que na consecução deste tipo de processos nós temos vários intervenientes que entram em diferentes fases, não é? E que direta e indiretamente estão relacionados. E por isso é importante percebermos quais é que são os impactos que podem ter comunicar estes processos, não é? Imagino que não deve ser fácil, Tiago, para vocês que eventualmente estão a prestar um serviço a uma empresa cliente vossa ou para as pessoas que estão nessa empresa e que têm de acompanhar o momento da comunicação, estarem um dia inteiro a fazer um despedimento ou uma semana inteira. Por isso é importante falarmos e abordarmos também estas questões, não é? Ou então perceber convosco, por exemplo, onde é que estão os limites da vossa atuação. Estando nós aqui numa escola de psicologia, é importante também falarmos de onde é que acaba um serviço de outplacement e pode começar um serviço de psicologia aqui mais clínica, de um apoio mais clínico para quem eventualmente vocês considerarem que precisa deste apoio. Mas, e depois quem fica? Não é? Porque ambos referem muito a esta questão, não é? O cuidado que nós temos de ter para as pessoas que não são despedidas e que permanecem nestas organizações. Mas para terminarmos aqui com um apontamento mais positivo e pedindo-vos uma resposta eventualmente aqui mais rápida, podemos tirar algo de bom destes processos? Sim. Podemos. Eu tenho uma visão positiva, de uma forma geral, muito realista sempre. Como já referi, são processos muito desgastantes e com um impacto muito forte nas pessoas. Aquilo que eu posso partilhar de o que é que retiramos de positivo. Antes de mais, repetir-me um bocadinho, mas é sempre melhor ser feita realmente uma comunicação cuidada, preparada,
e o mais objetiva possível. Depois, o facto das pessoas terem este programa de outplacement e terem este apoio para o período de transição é realmente um apoio que as pessoas valorizam muito. Nós temos a equipa, temos praticamente todos formação em psicologia, em recursos humanos e também damos apoio emocional. O nosso trabalho é realmente ajudar as pessoas a, primeiro de tudo, assimilar e encaixar este contexto, esta situação, mas depois partir para o trabalho que é preciso fazer de preparação para então poderem voltar ao mercado. Já agora dizer, podem voltar ao mercado e procurar um novo emprego ou criar um negócio, porque também existe uma equipa que ajuda a criar negócio para pessoas que sempre o quiseram ou que pensam fazê-lo agora. E aqui uma oportunidade, não é? Mas também um programa que acompanha pessoas em transição para a reforma. Já não querem trabalhar, já não vão criar um negócio, mas também é preciso preparar estas pessoas. Eu imagino que na parte B se possa falar um bocadinho sobre isso. Mas para terminar e deixar uma mensagem positiva, a questão é que logo de início as pessoas claramente não veem nada de positivo. Com o tempo valorizam muito o facto de poderem refletir sobre si, sobre aquilo de que gostam mesmo, sobre se estão no percurso mais feliz ou se podem fazer outras coisas que daqui para a frente possam ser melhores. E a verdade é que quando termina um processo destes, há muitas pessoas que comentam: há males que vêm por bem. Não é? E nós depois acompanhamos, mesmo depois das pessoas começarem a trabalhar, e é muito reconfortante. E é muito, muito interessante ver que as pessoas depois conseguem realmente, todas as pessoas que efetivamente querem continuar a trabalhar encontram um novo emprego. Mas não é o encontrar a primeira oportunidade que surja. É feita gestão de carreira também no processo que nós fazemos. Gestão de carreira com as pessoas, não é? E portanto não é só encontrar um emprego. E ver depois as pessoas felizes com a nova situação e dizer: já estava um bocadinho acomodado, ou sempre quis fazer uma coisa diferente e agora consegui. E portanto, este, eu diria que é o lado mais positivo, não é? Sim. Tiago, uma última mensagem. Do meu ponto de vista, eu acho que é possível também retirar, e também confesso que sou muito positivo mesmo neste tipo de processos, porque efetivamente acho que se fecha uma porta e abre-se outra, muitas vezes ainda maior. Acaba por ter, a pessoa tem que ter predisposição para perceber que isso pode acontecer. Ser uma oportunidade. Exatamente. Agora, a mim muitas vezes perguntam-me: mas como é que tu gostas de fazer aquilo que tu fazes? Como é que tu... aliás, nem é como é que tu gostas, é como é que tu fazes aquilo que tu fazes. Até. E aquilo que eu muitas vezes respondo é que efetivamente há contratações e há despedimentos todos os dias em Portugal, em todas as empresas. E portanto é uma coisa inevitável, e se alguém o tem que fazer, eu prefiro honestamente que seja eu a fazer ou alguém da minha equipa, porque sei que fazemos bem e sei que os procedimentos legais são cumpridos, sei que temos empatia com as pessoas, sei que estamos ali, tudo bem, contratados pela empresa, mas se houver questões também ajudamos do lado do trabalhador. É óbvio que se eles quiserem arranjar advogados são livres de o fazer, mas nós temos essa abertura para também poder acompanhar, não dos representar naturalmente, mas de os esclarecer. E portanto, acho que este acompanhamento que nós fazemos acaba por tornar todo o processo em si como mais humano, que ele também deve ser, porque na realidade, lá está, e no início que nós estamos a falar de seres humanos e portanto cada um tem a sua reação, e nessa medida eu acho que a pessoa sentir que foi tratada com respeito,
com os seus direitos, que as pessoas gostam muito de saber que têm os direitos, às vezes esquecem-se dos deveres, mas isso é para a D. Para a D. Mas de saber que foram tratadas, sendo respeitados os seus direitos, sendo cumpridos os seus direitos, eu acho que acaba por tornar o processo em si todo ele mais burocrático na mesma, mas, digamos, em linha com a expectativa que a pessoa tinha. E, portanto, acaba por também ter um desfecho um bocadinho melhor do que aquele que a pessoa percepcionava inicialmente. Claro que sim. Okay, muito obrigada Isabel e Tiago mais uma vez pela vossa presença. Foi um gosto ter-vos aqui no ISPA na parte A deste episódio e agora aguardem pela parte B. Aos nossos ouvintes, espero que tenha sido uma hora profícua e que vos permita refletir sobre estes temas e desmistificar aqui um pouco as ideias relativas a estes temas. E muito obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigado.